Olá, canal Bendito com Elza Mouraria chegando aqui para mais um capítulo dessa história fascinante registrada no livro de Êxodo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você tem teologia simples sem ser simplista. Muito bem, depois que Moisés pediu para ver a glória do Senhor, ele foi chamado a subir outra vez ao Monte Sinai. Desta vez, ele deveria ir sozinho e levar as 2 tábuas de pedra iguais às primeiras que ele havia quebrado, lembra? Moisés ficou tão irado quando viu o povo adorando o bezerro de ouro e quebrou as tábuas que o próprio Deus havia escrito. No dia seguinte, de manhã, Moisés subiu ao monte levando as 2 tábuas. Então o Senhor desceu na nuvem e ficou com ele ali. Essa nuvem mencionada aqui era a nuvem da glória, conhecida como Shekinah. Esta nuvem é mencionada muitas vezes na Bíblia. Sem dúvida, esse foi o momento que Moisés havia pedido ao Senhor quando disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Naquele momento, Deus se revelou a Moisés. Escondido na fenda da rocha, Moisés viu o Senhor passar pelas costas. Ali Deus revelou o seu caráter a Moisés por meio de palavras como compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. E quando isso aconteceu, Moisés teve uma experiência espiritual poderosíssima. Essa revelação do caráter de Deus afasta para sempre a ideia de que há um Deus irado no Antigo Testamento e um Deus bonzinho no Novo Testamento. O caráter de amor, misericórdia e graça de Deus está presente nos 2 testamentos. Acontece que seu caráter amoroso, gracioso e generoso não anula a sua justiça. Por causa da obra de Jesus, a justiça de Deus foi satisfeita e a graça e a misericórdia de Deus são dadas com justiça. Diante da glória do Senhor, a primeira e principal reação de Moisés foi simplesmente prostrar-se e adorar. Quando descobrimos quem é Deus e todo o seu grande amor por nós, a coisa mais prática que isso nos leva a fazer é adorá-lo. Moisés então disse: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faze de nós a tua herança. Quando vemos a bondade de Deus, não devemos hesitar em pedir que ela seja estendida a nós. Se sabemos que Ele perdoa, devemos pedir-lhe que nos perdoe. O conhecimento de Deus não é um exercício passivo. Quando nós o conhecemos, isso nos leva a receber mais dele. E Moisés ainda foi além, pediu essas coisas para si mesmo e também pediu mais uma vez que Deus perdoasse o pecado do povo e renovasse a sua aliança com eles. A resposta de Deus foi que ele renovaria sim a aliança com Israel. E então ele ditou os termos, da renovação da aliança para que Moisés passasse para o povo. Ele disse que faria grandes coisas nunca realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. Tudo o que Israel precisava fazer era obedecer aos mandamentos do Senhor. Israel teria uma escolha em relação a essas grandes coisas. Ou essas grandes coisas seriam bênçãos tão impressionantes que as nações ao redor saberiam que somente Deus abençoou Israel, ou as grandes coisas seriam maldições tão horríveis que as nações ao redor saberiam que Deus havia castigado Israel. De qualquer maneira, Deus seria glorificado por meio de Israel entre as nações. Então, para o seu próprio bem, era essencial que eles obedecessem a Deus e desfrutassem da bênção da aliança. Deus foi falando e dessa vez quem precisou escrever foi Moisés. Ele ficou com o Senhor outros 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber, sustentado sobrenaturalmente pelo Senhor. Embora seja surpreendente, é possível que alguém viva sem comida por 40 dias, mas sem água por tanto tempo é um verdadeiro milagre. É bom salientar que esse tipo de jejum não é recomendado nas Escrituras.
Depois de 40 dias, Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da aliança nas mãos que ele mesmo havia escrito. O que ele não sabia é que a pele do seu rosto estava brilhando. A comunhão íntima com Deus afetou fisicamente Moisés. O seu rosto tinha uma aparência brilhante, tão perceptível que tanto os líderes quanto o povo ficaram com medo de aproximar-se dele. Ora, depois de um jejum tão longo, era de se esperar que Moisés estivesse pálido, com uma aparência doentia, mas não. Em vez disso, seu rosto brilhava com um esplendor e uma glória tão grandes que faziam com que os outros hesitassem de se aproximar dele. E isso ainda é uma realidade nos nossos dias. Uma vida vivida com Deus afeta a aparência física, especialmente do rosto. A paz, a alegria, o amor e a bondade de Deus devem ser evidentes no rosto daquele que segue a Jesus. É claro que Moisés experimentou uma coisa muito além disso como resultado direto da sua comunicação com Deus. Continuando então, todos se afastaram de Moisés por causa do brilho do seu rosto. Ele teve que convencê-los a voltar. Primeiro, Arão e os líderes, e depois todo o povo se aproximou. E então Moisés relatou tudo o que o Senhor havia falado para ele. Quando terminou de falar, ele colocou um véu no rosto. Mas sempre que Moisés se apresentava diante do Senhor, ele tirava o véu. E quando ele voltava para estar com o povo, ele se cobria com o véu, porque o seu rosto brilhava. Uma experiência e tanto, né? Enfim, eu vou ficando por aqui, mas amanhã, finalmente, nós vamos começar a acompanhar de perto todos os preparativos para o início da construção do tabernáculo, aquele que Deus havia mostrado para Moisés na sua primeira subida lá no Monte Sinai, com todos os detalhes. E eu espero você para esse momento tão especial. Até amanhã, Deus te abençoe.